Vamos passar para a análise, antes de a gente pedir mais um complemento das informações de momento com o Fabrício Naitz. O Cristiano Beraldo mora nos Estados Unidos, está passando uns dias resolvendo várias questões aqui no Brasil, está com a gente no estúdio em São Paulo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Você teve a oportunidade de visitar por diversas vezes Washington, D.C. e nós acompanhamos quase um depoimento, né, uma informação compartilhada pelo Eliseu Caetano, tratando de uma situação de segurança muito delicada em Washington, D.C. Enfim, e a gente escuta, né, vários questionamentos sobre aqueles que governaram e governam Washington, D.C. Enfim, sua análise sobre esse episódio, mas qual é a análise que a gente precisa fazer também em relação à cidade e seus governantes? Boa noite, Caniato. Boa noite, Fabrício, Mota, Dávila. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, Washington, D.C., né, o Eliseu Caetano nos trouxe a experiência dele de 3 anos vivendo na capital norte-americana, com a sensação de insegurança muito elevada. E o Washington, D.C. tem a sua administração, a sua gestão própria, que é eleita pelos habitantes dali. E a gente, se observar o que acontece nas eleições presidenciais, nós temos Joe Biden recebendo 92% dos votos em Washington, D.C., quando disputou contra o Donald Trump. E agora, quando Trump disputou com Kamala Harris, ela teve também mais de 90% dos votos em Washington, D.C. Então, é uma cidade que está ruim, tem esse problema grave de insegurança. Obviamente, Washington, D.C. não é só a parte turística, não é só a parte dos prédios públicos, onde, obviamente, a segurança é bastante reforçada, você tem uma boa sensação para circular ali nos pontos turísticos principais, nesse ambiente do poder norte-americano. Washington, D.C. tem também os seus desafios habitacionais, os seus problemas, mas a população parece querer manter o status quo. Quer dizer, os democratas que fizeram com que a cidade chegasse nesse nível de insegurança e a população quer que ele se mantenha. Tem alguma coisa errada aí, obviamente. E Washington, D.C. se destaca de boa parte dos Estados Unidos, onde as pessoas têm ojeriza à criminalidade. A reação que existe contra criminosos é muito forte. Portanto, o que nós estamos assistindo hoje parece ser a ação de um lobo solitário, uma figura que, por algum motivo, é um doido, uma figura que, por algum motivo, resolveu sacar sua arma e disparar contra esses agentes da Guarda Nacional norte-americana. Agora, isso de nenhuma forma representa uma coisa corriqueira ou habitual. Existem doidos em todos os lugares. Isso também não tem nada a ver, como eu vi alguns comentários, Caniato, as pessoas dizendo, tá vendo, é o problema de se facilitar, de se flexibilizar a política de armas, as pessoas têm muita arma e elas saem atirando. Não, isso não é um caso, não é uma briga de trânsito que alguém puxou uma arma para o outro e tirou a vida de alguém porque levou uma fechada ou porque um pegou a vaga de estacionamento do outro. Isso claramente foi um ato de um doido que resolveu fazer ali um ato político, atirando contra figuras da Guarda Nacional. É preciso entender quais foram as suas motivações, mas isso espero que possa ser esclarecido se ele sobreviver. Tá, deixa eu só trazer uma informação que compartilharam há pouco, um vídeo do momento do ataque, se a nossa produção puder colocar no ar, as pessoas que nos acompanham por imagens podem observar um vídeo feito por celular. Então trata-se de uma imagem vertical, justamente o momento em que uma pessoa é baleada. E aí a gente consegue observar a movimentação dos agentes ou tentando recolher a pessoa que foi atingida ou então o próprio atirador. Essa informação, esse vídeo foi divulgado há pouco pelas redes sociais e indica o momento ou instantes após o ataque feito por essa pessoa. Enfim, 2 guardas foram mortos após esse ataque e essa imagem registrando instantes após o ataque a tiros.
Enfim, vários aspectos que a gente precisa analisar em relação a esse episódio, porque ele aconteceu um dia antes do feriado de Ação de Graças, né? Que é um feriado muito importante, ruas muito movimentadas. Inclusive, o Fabrício Nates tem informações a respeito dessa gravação, Fabrício? Eu ia trazer uma informação aqui que chegou agora, Caniato. Importantíssimo a gente trazer isso aqui do governador Patrick Morrisey, do estado da Virgínia Ocidental, porque ele havia confirmado as mortes dos guardas e há poucos minutos ele fez uma nova publicação nas redes afirmando o seguinte: estamos recebendo relatos conflitantes sobre o estado de saúde dos 2 membros da Guarda Nacional e daremos mais atualizações quando recebermos as informações completas. Diz que as orações estão com todos os membros, com as suas famílias e toda a comunidade de guardas. Ou seja, o governador do estado volta atrás, não confirma mais as mortes dos guardas, essa informação que a gente acaba de receber. Ele havia confirmado, até porque os guardas atingidos são de fato do estado da Virgínia Ocidental. A imprensa norte-americana repercutiu isso, a confirmação dada pelo governador Patrick Morrisey, mais uma vez, o governador que é do Partido Republicano, que havia afirmado, melhor dizendo, confirmado a morte desses guardas. Agora ele diz receber informações conflitantes sobre o estado de saúde dos agentes que foram baleados. Então a gente vai seguir de olho nessa situação, aguardar a palavra final do governador, ver se ele se decide em relação ao que ele afirmou anteriormente sobre o estado de saúde dessas pessoas. A gente também não sabe, como já destacamos aqui, o estado de saúde do atirador, que também acabou sendo baleado, que também foi levado para o hospital. O próprio presidente Donald Trump escreveu isso nas suas redes sociais, que ele está em estado grave. É até um bom questionamento. Em que momento foi feita a postagem de Donald Trump, que não menciona a morte dos 2 agentes, e essa informação adicional do governador, né? A timeline dos eventos, a sequência. Qual é a cronologia? Primeiro o presidente Donald Trump publica a mensagem afirmando que os 2 guardas estavam em estado grave e que o atirador também havia sido ferido. Depois o governador da Virgínia Ocidental anuncia a morte dos 2 guardas e agora ele diz haver informações conflitantes sobre esse caso. Vou até olhar aqui nas redes sociais para garantir a diferença de tempo entre uma publicação e outra. Mas olha só, Caniato, a publicação onde o governador confirma a morte foi há 42 minutos e 30 minutos depois ele publica afirmando que as informações são conflitantes. Então ele volta atrás em relação ao estado de saúde dos agentes. O fato é, envolvendo a Guarda Nacional, envolvendo o estado da Virgínia Ocidental, nós temos aproximadamente 250, 300 agentes da Virgínia Ocidental presentes em Washington neste momento, né, designados para essa operação encomendada, melhor dizendo, por Donald Trump para a região. Desde que assumiu o mandato novamente na Casa Branca, em janeiro deste ano, o presidente enviou a Guarda Nacional para 5 cidades diferentes nos Estados Unidos. Além de Washington, ele também enviou a Guarda Nacional para Chicago, no estado de Illinois, para Portland, no estado de Oregon, e Los Angeles, no estado da Califórnia, e Memphis, no estado do Tennessee. Então, são regiões diferentes do país, todas elas onde o presidente afirma haver um grande índice de criminalidade, de violência. No caso de Los Angeles, era por causa daqueles protestos que estavam acontecendo contra o ICE, a Polícia Migratória dos Estados Unidos, e que isso gerou realmente um caos muito grande na cidade. Inclusive, envolvendo o caso da Califórnia, a gente sabe que o governador californiano Gavin Newsom é um democrata grande crítico de Donald Trump e ele se manifestou também nas redes sociais sobre esse caso. Ele que é apontado pela imprensa norte-americana como um dos possíveis candidatos democratas à presidência em 2028, afirmando que não deve haver nenhuma tolerância com a violência de qualquer tipo contra os bravos homens e mulheres que servem as nossas comunidades e nosso país.
o ataque a tiros contra membros da Guarda Nacional em Washington, D.C. é terrível e inaceitável. Ele afirma que ele e Jen, sua esposa, estão orando pelos guardas, pelas suas famílias e por toda a comunidade nos Estados Unidos. O vice-presidente J.D. Vance, que eu mencionei agora há pouco, ele estava em Fort Campbell, no estado de Kentucky, e também pediu orações para as famílias e afirmou que até esse momento não se sabe de fato qual foi a motivação desse ataque, Caniato. É isso, a produção segue monitorando, daqui a pouco, inclusive, entrevista coletiva com a polícia em Washington, D.C. Assim que nós tivermos o sinal, a gente corta para lá para trazer as informações atualizadas em tempo real. Deixa eu chamar mais uma vez o Eliseu Caetano, claro, girando aqui os destaques e as informações. O Eliseu tem atualização, né, Eliseu? Exatamente, Caniato. Muito boa tarde novamente para você, para o Fabrício e para todos que acompanham a Jovem Pan nesse final de tarde, início de noite de cobertura especial. É Breaking News direto da capital americana, Washington, D.C. A gente vem com as informações de que a Polícia Metropolitana da capital confirmou agora há pouco para a rede de TV americana ABC que o lockdown imposto à Casa Branca foi retirado agora há pouco. Então, de acordo com a rede de TV dos Estados Unidos, ABC, a Casa Branca acabou de sair do lockdown que havia sido imposto minutos depois desse incidente que, com toda certeza, é uma das maiores tragédias já da história dos Estados Unidos, num dia tão importante ou num dia tão próximo à celebração do Thanksgiving Day, do Dia de Ação de Graças por aqui. O que a rede de TV ABC traz de novidade nesse momento e que a gente compartilha aqui com a nossa audiência é que o atirador, o suspeito, seria um homem. A identidade dele ainda não foi revelada pelas autoridades, mas ele estaria na casa dos 30 anos. Ele que também teria sido baleado durante o confronto e que está nesse momento sob custódia federal. De acordo com a rede ABC News, ele foi socorrido para um hospital da região apenas com ferimentos leves, portanto, ele não estaria em estado grave. Esse suspeito teria sido aquele que nós mostramos agora há pouco em imagens de um vídeo divulgado nas redes sociais, sendo transportado em uma maca. Ainda não há indícios iniciais de motivação do terrorista, o que teria levado ele a realizar esse ataque. Ele já é tratado por aqui como terrorista. Existe um termo aqui de terrorismo doméstico e é dentro desse termo, dessa nomenclatura que ele se encaixa nesse momento. Mas o FBI, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, estão liderando as investigações para apurar, inclusive, possíveis ligações com sentimentos antimilitares ou até mesmo questões de saúde pessoal. Ou seja, ou ele teria algum tipo de problema de saúde mental ou ele teria algum tipo de sentimento antimilitar. Vale lembrar, como o Fabrício estava trazendo agora há pouco de informação, que nesse momento a Guarda Nacional conta com um efetivo de algo em torno de 2.300 homens de diversas guardas nacionais do país inteiro trabalhando na capital americana, Washington, D.C., para tentar diminuir os números, os índices da criminalidade por lá. Testemunhas que, nesse momento, dão entrevistas aqui aos veículos de comunicação, descreveram as cenas como um pânico generalizado. Muitos tiros, soldados caídos, muita gente correndo. Um helicóptero médico pousou no National Mall, que é uma área que fica atrás da Casa Branca, que inclusive serve de apoio também à Casa Branca, que, reitero, acabou de sair do lockdown. O que a gente também tem de informação nova nesse momento é que as autoridades dos Estados Unidos já, nesse momento, se reúnem não apenas para conceder essa coletiva de imprensa, mas também para resolver uma questão que estava pairando no ar até agora há pouco. Afinal de contas, o efetivo da Guarda Nacional vai ou não vai ser ampliado nas próximas horas em Washington, D.C. Muita gente se perguntando se isso iria acontecer e existe sim a possibilidade de que isso aconteça o quanto antes. A gente está seguindo daqui, Caniato, acompanhando porque diversas autoridades do mundo inteiro estão nesse momento se posicionando a respeito e, claro, veículos de mídia também. Então vamos para a repercussão internacional, porque o mundo
parou na tarde de hoje para acompanhar esse ataque terrorista, esse atentado, esse tiroteio. São muitas nomenclaturas sendo utilizadas neste momento para isso que os moradores e turistas da cidade de Washington DC estão vivendo nesse momento. Mas eu separei aqui algumas chamadas de veículos internacionais, como por exemplo o The Guardian da Europa, que está fazendo uma cobertura fincada no contexto político e social da segurança em Washington DC, a Reuters, a agência internacional de notícias, trazendo uma série de reportagens sobre os disparos, as mortes dos guardas, que agora volta a ser um enigma. Afinal de contas, eles morreram ou não, ainda não se tem essa confirmação. O governador da Virgínia Ocidental confirmou a morte desses 2 soldados através de suas redes sociais e minutos depois voltou atrás, disse que não sabia se de fato isso tinha acontecido. A AP News, a agência internacional de notícias, também segue divulgando os primeiros detalhes sobre o tiroteio, vítimas, suspeito detido. O jornal The Washington Post, que é da capital americana e tem peso internacional, tem repercutido muito na sua aba de internacional e está apresentando aí atualizações minuto a minuto desse incidente. E, claro, as implicações de segurança, Daniel, porque já vem uma coletiva de imprensa com as principais autoridades, Muriel Bowser, prefeita da capital, Washington DC, os responsáveis pelas investigações, FBI, Serviço Secreto, Guarda Nacional. Algumas autoridades estão já rumando a Washington DC, dos estados de Maryland e da Virgínia também, para acompanhar de perto toda essa movimentação. E esse caso ele ganha nesse momento uma grande repercussão, uma grande atenção global, porque envolve exatamente a sede do poder norte-americano, a Casa Branca e a Guarda, que supostamente garante a segurança nessa região. Ataques nessa área têm, obviamente, uma repercussão automática internacional, porque esse incidente elimina, de acordo com os analistas políticos por aqui, as percepções de segurança garantida em capitais poderosas como é Washington DC, o que gera uma incerteza global sobre vulnerabilidade política, institucional e, claro, da sociedade como um todo. Também, nesse momento que a gente vê, não apenas nas redes de TV, mas também na internet, Caniato, já podemos fazer essa leitura. Abriu-se nesse momento um debate sobre a militarização urbana, sobre direitos civis, uso da força em áreas civis, debates esses que muitas sociedades no mundo já enfrentam, o que torna aí esse caso também relevante fora dos Estados Unidos. Diversas narrativas nesse momento também surgem, especialmente nas redes sociais, mas é importante a gente acompanhar através de veículos importantes. Eu estou, nesse momento, entrando em contato com fontes da Jovem Pan lá na Casa Branca, no Capitólio, no Departamento de Guerra, o antigo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Até o momento não há evidência do que tenha motivado esse ataque. O governador da Virgínia Ocidental deve participar dessa coletiva prevista para acontecer daqui a pouco, que nós acompanharemos aqui ao vivo e com tradução simultânea na programação da Jovem Pan. O que a gente ainda não sabe, é importante reforçar a identidade dos soldados feridos, atingidos. Ainda existe essa possibilidade deles estarem mortos nesse momento. A motivação do tiroteio, Caniato, as circunstâncias exatas, a gente sabe do horário, mas os detalhes, se eles se envolveram numa briga ou não, porque por incrível que pareça, Caniato, é muito comum naquela região de Washington DC brigas entre policiais, agentes da lei e homens da sociedade civil, pessoas comuns. E eu mesmo testemunhei isso diversas vezes enquanto morei por lá. E claro, a gente vai seguir daqui acompanhando e eu volto já com atualizações. É isso, a gente segue em contato com o Eliseu, daqui a pouco ele volta aqui na programação. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui na programação, trazendo as atualizações desse episódio que aconteceu em Washington, D.C. Inclusive, eu quero chamar o Roberto Mota, o nosso comentarista. Para quem não sabe, o Mota tem uma experiência em Washington, D.C. Claro, fará análise sobre esse episódio em especial, mas também vai trazer um pouco do retrato do que ele sabe sobre Washington, D.C. e sobre essa região. Mota, seja bem-vindo. Suas avaliações, por favor. Caniato, boa noite à nossa querida audiência. Eu morei em Washington de 1989
a 1994. Eu trabalhei num Banco Mundial que fica bem perto, o prédio onde eu trabalhava, bem perto do local onde ocorreu esse atentado. Pelas informações que a gente teve, pelas imagens do vídeo que nós vimos aqui, eu localizei o local daquela imagem e é a estação de metrô de Farragut West. É uma estação de metrô que eu usava para ir trabalhar todos os dias. É bem perto ali do Banco Mundial. Eu estive em Washington, D.C. esse ano com a minha família, estive no ano passado, eu tenho parentes lá. Washington é praticamente a minha segunda casa, depois do Rio de Janeiro. E Washington, para os padrões americanos, tem índices de criminalidade mais elevados. Para os padrões brasileiros, é um paraíso. Eu morei lá durante quase 5 anos, eu nunca tive nenhum problema com segurança. Washington é uma cidade belíssima, cheia de parques, de museus, de monumentos. No meio da cidade é uma grande área verde, que é conhecida como Mall. Em uma ponta fica o Lincoln Memorial, o monumento ao presidente Lincoln. Na outra ponta fica o Capitólio, que é onde fica o Congresso. E mais ou menos no meio fica a Casa Branca. É uma região de muitas praças, muitos parques, museus maravilhosos. Agora, a administração da cidade é muito ruim há muito tempo, desde o tempo em que eu morava lá. Eu me lembro de um episódio, quando eu morava em Washington, um prefeito da época foi preso em flagrante, consumindo drogas. Ele depois acabou reeleito, voltou à vida pública como se nada tivesse acontecido, né? Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe importante. A gente não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu, mas pelo que se sabe, tudo indica que foi um atentado contra os integrantes da Guarda Nacional. Se essa informação se verificar, é muito provável que esse atentado seja mais uma das consequências do processo de demonização da figura de Donald Trump, feita pela esquerda americana, chamando o Trump de fascista, chamando o Trump de ditador. É o mesmo processo de ataque contra a imagem de Donald Trump que produziu o atentado contra o Donald Trump. E a gente está vendo agora, neste momento, em várias das declarações sobre o que aconteceu. Embora não se saiba nada do que, o que aconteceu, já tem gente dizendo que a culpa é de Trump, porque ele militarizou a segurança, que a culpa é da guarda, que não deveria estar fazendo o patrulhamento de Washington. Então já estão culpando as vítimas pelo atentado. E aí não custa nada a gente lembrar, qualquer semelhança com o que acontece aqui no Brasil não é mera coincidência. É isso, a gente segue aqui nessa cobertura especial, os nossos repórteres atentos às movimentações. Fabrício Naitsky com a gente aqui no estúdio. Inclusive, o Fabrício acaba de receber uma informação, determinação do presidente norte-americano, reforço da Guarda Nacional em Washington, D.C. Fabrício. Mais 500 soldados, mais 500 agentes da Guarda Nacional foi um pedido do presidente Donald Trump para o secretário de Defesa Pete Hegseth, que agora vai encaminhar esse pedido para a Secretaria do Exército norte-americano para que seja feito esse reforço. Como a gente já destacou aqui, são cerca de 2.000, 2.200, 300 agentes da Guarda Nacional que estão em Washington desde agosto deste ano, a contragosto da prefeita Muriel Bowser, que é prefeita política do Partido Democrata, oposicionista de Donald Trump. Beraldo já havia falado aqui, mas é interessante a gente destacar que, historicamente, a região de D.C. é uma região democrata, é uma região conhecida por sempre eleger políticos do Partido Democrata, votar no candidato democrata à presidência. Essa é uma região
que tem essa tradição. Então, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que vai fazer esse pedido, vai encaminhar o pedido da ampliação, do aumento de agentes da Guarda Nacional para Washington, D.C., com mais 500 soldados já nos próximos dias. Enquanto isso, a gente aguarda a confirmação do estado de saúde dos 2 agentes que foram baleados. Segundo as informações que nós recebemos, um dos agentes teria sido baleado na cabeça e o atirador teria sido baleado também, mas com ferimentos leves. Os ferimentos dele seriam leves e ele já estaria sob custódia da polícia, já poderia até mesmo ter sido retirado do hospital, já que os ferimentos não são graves, não representam um risco de vida para o atirador. Novamente, a gente ainda não sabe nem a identidade, nem a motivação desse crime. O diretor do FBI, Kash Patel, a procuradora-geral Pam Bondi, 2 nomes muito ligados ao presidente Donald Trump, pedem orações aos membros da Guarda Nacional. Esse também foi o pedido do vice-presidente J.D. Vance, que está em Fort Campbell, no estado de Kentucky. Pediu para que qualquer pessoa de fé ore pelos 2 agentes da Guarda Nacional baleados nesta tarde de quarta-feira em Washington, D.C., como o Mota falou, na saída de uma estação de metrô a 1 quadra da Casa Branca, da Praça Lafayette, que fica exatamente em frente à Casa Branca. O presidente Donald Trump não estava no local, ele passa o feriado de Thanksgiving, do Dia da Ação de Graças, na Flórida, na sua casa na Flórida, e o vice-presidente J.D. Vance também não estava no local. Esse feriado sempre tem muita gente nas ruas, principalmente em Washington, e até o momento o governador do estado da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, que havia confirmado anteriormente a morte destes 2 guardas nacionais, e depois voltou atrás nessa informação, ainda não se manifestou novamente. Até quando a gente disse que ele havia confirmado, a publicação original da confirmação havia sido republicada pelo perfil da Casa Branca. Depois a Casa Branca retirou essa republicação, vamos dizer assim, nas redes sociais. Então, nesse momento, não se sabe, não se pode confirmar o estado de saúde dos 2 guardas que foram atingidos. Uma coisa é certa, os ferimentos são graves, eles foram levados aos hospitais. O presidente Donald Trump confirmou que eles foram levados a hospitais diferentes, não se sabe exatamente o porquê, talvez pela gravidade dos ferimentos, mas as imagens iniciais que nós recebemos são imagens fortes, com sangramento, mostram um caso bastante grave, uma situação que certamente é muito delicada em níveis de saúde para os 2 guardas atingidos, 2 guardas que, isso sim, nós temos a confirmação, são do estado da Virgínia Ocidental, um dos estados que atende a Guarda Nacional nessa operação, nesse efetivo que foi deslocado para Washington desde agosto, Daniel.